Boa noite. Vamos iniciar nosso momento musical. Para relaxar a mente. Hoje é uma noite que deve ter menos gente um pouco, né, pela chuva, mas o importante é a qualidade, é o coração de cada um que está aqui, né? E assim a gente vai espalhar essas mensagens que vai existir hoje aqui. Hoje é o nosso irmão Ceará que vai falar. E vamos junto. Vai ser uma noite maravilhosa para nós. Palavras não dizem o quanto é bonito ter fé. Nenhuma palavra é capaz de explicar Jesus. E quem já provou sabe a graça infinita que é andar com Jesus, pensar com Jesus, amar com Jesus, orar com Jesus, orar com Jesus, orar com Jesus. Palavra não diz o quanto é feliz, o quanto é feliz quem ama Jesus. Palavras não dizem o quanto é bonito ter fé. Nenhuma palavra é capaz de explicar Jesus. E quem já provou sabe a graça infinita que é andar com Jesus, pensar com Jesus, amar com Jesus, orar com Jesus, orar com Jesus, orar com Jesus. Palavras não diz o quanto é feliz, o quanto é feliz quem ama Jesus, quem ama Jesus, quem ama Jesus. Tu te abeiraste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor. Tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu sabes bem quem meu barco, eu não tenho nem ouro nem espadas, somente redes
e o meu trabalho. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu minhas mãos solicitas, meu cansaço, que a outros descanse, amor que almejas seguir te amando. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu, pescador de outros lagos, ânsia eterna de almas que esperam, bondoso amigo, que assim me chama. Eu vim pra quem perdeu as estribeiras, pois eu sou desatador de nó. Conheço cada palmo da ladeira na estrada de quem ficou só. Sou tempo, sou saudade de uma tarde, eu sou a esperança que restou. E eu vim pra quem me chamou de nó, eu sou desatador. Eu sou menino, sou lembrança de criança no peão que já rodou. Desato o nó de vento e pro nó do teu pensamento eu sou desatador. Eu vim pra quem jogou na ribanceira toda mágoa, todo desamor. E eu vim pra quem me chamou de nó, eu sou desatador. Eu sou futuro, sou presente, sei de tudo quanto por aqui passou. Do grão de areia até o infinito mais bonito, eu sou o Criador. Eu sou bondade, sou vontade de amar a quem ainda não chegou. E eu vim pra quem me chamou de nó, eu sou desatador. Eu sou desatador.
Vou fazer uma canção que é uma história do cantor Moacir Franco, acho que assim, não sei todos que conheçam, mas a maioria deve conhecer. Ele fala que ele estava em Uberaba, passando na ponte do Rio Tijuco, e viu um senhor ajoelhado, desabafando. Até ele fala, gota a gota, sua mágoa o Tijuco ia levando. Ele foi jogando as mágoas dele, chorando. Ele estava indo embora, ele voltou, que ele não se conteve. Ele não gosta ele disse ele não gosta de ver velho chorando, assim. Ele sabe que todo velho quando chora, porque tem razão, né? Então ele foi lá. Aí ele conta uma história. É mais ou menos assim. Na barranca do Tijuco vi um velho soluçando, gota a gota sua mágoa o Tijuco ia levando. Tenho pena de quem chora, muito mais de um ancião. Quando um velho molha os olhos, o seu pranto tem razão. Perguntei, meu velho amigo, que te faz chorar assim, com os olhos sobre o rio? Disse sem olhar pra mim. Meu amigo, eu amei tanto, eu plantei demais o amor. É deserto de canto em canto, não nasceu nenhuma flor. Minha luta foi inútil, joguei a palavra fora. Gente que me enternecia, bem te rouba e mata agora. Fui ficando emocionado com esse velho de joelhos, mesmo sem ser preparado, arrisquei o meu conselho. De joelho ao lado dele, eu falei sem pretensão. Não repare o meu conselho, é o que diz meu coração. Aqui mesmo em Uberaba, acredite se quiser, quem te pode consolar, amigo, é o Chico Xavier. Agradeço seu conselho, mas de nada me valeu. Aumentou meu desespero. Chico Xavier sou eu. Quando a coisa aperta assim, né, a gente precisa ter fé, né, que no outro dia tudo vai, né, a terra fala isso pra nós, como uma canção que eu vou fazer aqui. Amanhã nasce bonita, né? E todo dia o sol é o mesmo. A gente que precisa mudar o jeito de ver as coisas, né? Já tá. Tem uma mensagem aqui que eu li ela, escutando música, pesquisando as coisas, achei interessante. Eu vou deixar essa mensagem para semana. Tudo serve de aprendizado. Às vezes acontecem coisas na vida da gente que machucam, mas é através delas que aprendemos a viver. Por isso, quando alguém te deixar para baixo, faça como o sol.
Apenas espere o dia seguinte para brilhar de novo, mais uma vez. Eu achei interessante. Vamos levar para a semana. Então, quando apertar, vamos fazer igual o sol. Vamos esperar um pouquinho, a noite passa, logo a gente pode brilhar de novo. E eu já vou deixar minha canção de prece, que ela saiu assim, num sufoco. É uma canção que eu mesmo escrevi, eu já tirei ela aqui. E vou tentar fazer ela de prece agora. E que Jesus esteja no coração de cada um, do nosso irmão Ceará, que vai nos falar hoje. Que assim seja, né? Olha, Senhor, sei que és o jardineiro que cuida dos lírios, dos campos em flor. Senhor, se quer vem nos ensinar a cuidar do nosso jardim do amor. Senhor, me ensina a rezar. Eu sou limitado, eu tenho pecado, mas eu quero te amar. Senhor, me ensina a rezar. Eu sou limitado, eu tenho pecado, mas eu quero te amar. Olha, Jesus, com teu amor infinito, sobe a cruz e num grito vence a morte e a dor. Senhor, com esse amor nos mostrou que podemos amar o rico, o pobre, o branco e o de cor. Senhor, me ensina a rezar. Eu sou limitado, eu tenho pecado, mas eu quero te amar. Senhor, me ensina a rezar. Eu sou limitado, eu tenho pecado, mas eu quero te amar. Eu sou limitado, eu tenho pecado, mas eu quero te amar. Que assim seja. Assim seja. Obrigado. Bom, hoje o Renato não chegou, sou Chico também, e eu vou aprendendo aqui, porque não tem costume, mas é com muito carinho que a gente quer receber o nosso irmão José Nicolau, o Ceará, né? A gente adora ver ele falar, e isso já satisfaz, porque a gente tem certeza que Jesus preparou muita coisa boa para ele trazer para nós. Eu quero que você fique à vontade, e a gente está aqui com muito carinho para te receber. Com certeza. Obrigado. Vem. Eu vou usar. Boa noite a todos. Não. A chuva afugentou um pouco as pessoas, né? Estava todo mundo esperando a chuva. Quando ela vem, a gente foge. Como é que é isso? Tudo bem, pessoal? Bom, o Evangelho, segundo o Espiritismo, é uma obra que nos traz muita alegria, porque nos dá a oportunidade de reflexões as mais contundentes. E eu, do Pentateuco do Kardec, a obra que eu mais gosto de todas,
todas são muito boas e nos trazem muitas instruções importantes, mas a que eu mais gosto, que eu mais admiro é o Evangelho, porque ele consegue renovar os nossos pensamentos, as nossas ideias e o nosso comportamento todos os dias. Haja visto que se você abrir o Evangelho de forma aleatória e ler um capítulo ou uma página, uma hora depois, se você abrir e cair naquela mesma página, naquele mesmo capítulo, o seu entendimento já vai estar mais evoluído do que o que você entendeu há 1 ou 2 horas atrás. Então é um livro moral e que nos traz uma renovação constante, sintomática o tempo todo. E hoje eu escolhi para a gente fazer uma reflexão sobre um capítulo bem interessante, que é o capítulo 17, cujo título é Sede Perfeitos. Mas eu vou voltar um pouquinho no Evangelho, no capítulo 16, só para a gente ver como é que é interessante esse Evangelho, como é que ele nos traz motivos de reflexão. Porque muitos de nós estudam o Evangelho, lê o Evangelho, mas ainda compreende o Evangelho, mas ainda tem uma dificuldade muito grande de interpretar o Evangelho. Essa é que é a verdade. Então, no capítulo 16, o título é Não se pode servir a Deus e a Mamon. Nós temos ali situações como salvação dos ricos, guardar-se da avareza, justiça na casa de Zaqueu, parábola do mal rico, parábola dos talentos, utilidade providencial da fortuna, provas da riqueza e da miséria, desigualdade das riquezas e a instrução dos espíritos. Então você sai do capítulo 16, depois de ver todas essas situações, e entra no capítulo 17, e o título é bem convidativo, Sedes Perfeito. Então nós acabamos de ver no 16, que não se pode agradar a Deus e ao mamon, não se pode agradar a Deus e ao dinheiro, e no capítulo 17 a sugestão é que sejamos perfeitos. E vai mais ainda, sedes, pois, como vós outros perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Porque, na verdade, um plano de prova e expiação como o nosso é impossível ainda, né? E eu vou trazer aqui um perfil dos 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, para que a gente possa entender, ou procurar entender, o que Mateus quer nos dizer aqui no começo do item 1, Caracteres da Perfeição. Mateus, como nós sabemos, era no passado, antes do encontro dele com Jesus, era um cobrador de impostos, seu nome era Levi. E quando Jesus o encontra, o convida para mudar de profissão, deixar de cobrar impostos e seguir o mestre. E ele aceitou isso no mesmo momento. Marcos era muito cético, muito correto, e era um seguidor de Paulo de Tarso. Só o fato de ser um seguidor de Paulo de Tarso já leva esse evangelista a uma condição de muita seriedade e de muita razoabilidade nas suas colocações. Lucas era médico, e como todo médico, todo homem de ciência, tem lá as suas dúvidas, as suas preponderâncias, mas também era um grande seguidor de Paulo de Tarso. E João que era um pescador por profissão, e que, segundo consta, era um espírito amado por Jesus, um evangelista amado por Jesus. E Mateus foi quem escreveu o primeiro evangelho do Novo Testamento. Então ele começa dizendo assim para nós, olha como Mateus tem senso de humor legal, olha como ele ajuda a gente, ó. Amai os vossos inimigos. Fácil, né? Moleza ou não? Fazei o bem àquele que vos odeia e orai por aqueles que vos perseguem. Tranquilo ou não? Mamão com açúcar, né? O senso de humor de Mateus era bem apurado. Porque se não amais, senão aqueles que vos amam, que recompensa com isso tereis? Os publicanos não os fazem também? E ele era um cobrador de impostos, então tinha sido um publicano. E se vós não saudardes, senão vossos irmãos, que fazeis nisso, pois mais que os outros? Os pagãos não os fazem também? Sede, pois, vós outros perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Dentro desse contexto todo, meus amados,
Tem uma colocação que Jesus coloca, que para nós que é muito importante, que a essência dessa perfeição é a caridade. Então, a caridade é algo tão importante na nossa vida, mas ela pode ser vista de tantos ângulos e preângulos que é preciso fazer uma análise mais aprofundada disso. A caridade ela vai desde a doação de uma cesta básica até a mediunidade do nosso irmão que estava aqui através da música, que é uma mediunidade, alegrando os nossos corações. Tudo isso é caridade. Só que a caridade passa necessariamente pelo amor. Não esse amor leviano, mas o amor verdadeiro. Esse amor que nós, encarnados que estamos no plano de prova e expiação, nesse planeta Terra, ainda não conhecemos na sua essência maior. Somos seres ainda muito presos ao primitivismo, como dizia Pestalozzi. Ainda somos muito primitivistas. Tanto isso é fato, tanto isso é verdadeiro, coloca Pestalozzi, que nós precisamos das leis civis para nos dar direcionamento, para nos dar regras dentro do contexto social em que vivemos. Senão nós agredimos as pessoas, nós maltratamos, nós julgamos, nós blasfemamos, fazemos um monte de irregularidades que as leis humanas, as leis civis são necessárias para justamente tolir essa nossa condição que ainda temos de instinto, porque ainda somos seres muito instintivos. Então o amor é um sentimento que nós estamos trabalhando nesse plano de prova e expiação para conquistar. Por isso que quando Mateus diz para nós, amai os vossos inimigos, ele está dizendo para nós, façam a caridade de perdoar. Mas primeiro, antes de você perdoar alguém, procure se auto-perdoar. Porque um dos caracteres da perfeição é exatamente esse, nos auto-perdoarmos. Nós encarnados nesse plano aqui, somos todos perfeitos? Sim ou não? Não. Temos muitos defeitos, muitas dificuldades morais ainda. A começar do egoísmo, que é o mal moral maior. Dele derivam orgulho, inveja, né? E várias outras mazelas morais. Então nós temos uma dificuldade muito grande de conviver com as nossas próprias mazelas, com os nossos próprios defeitos. Então é muito mais fácil para nós, que estamos encarnados aqui nesse plano, apontar a deficiência de outrem do que reconhecer a nossa. Então quando nós não conseguimos reconhecer, pela questão da caridade, a nossa própria deficiência moral, nós não conseguimos nos auto-perdoar que elementos que nós temos, que capacidade moral nós temos, que subsídio moral nós temos para perdoar o outro. Para perdoar o erro do outro, a falha do outro, que nós identificamos muitas vezes como falha numa ação de julgamento ao semelhante. Então, auto-perdão é um senso de caridade maior que nos leva à lapidação desse amor que nós tanto procuramos. Nós precisamos nos auto-lapidar, nos auto-perdoar, para que possamos perdoar ao outro, para que possamos buscar aí os caracteres da perfeição. Jesus Cristo, com a sua inteligência incomparável, ele sempre nos falou por parábolas, e o Evangelho está cheio de parábolas. Eu falei do capítulo 16, e no capítulo 15 tem lá a ação do bom samaritano, que todos nós conhecemos. Está lá um sujeito caído no chão, foi assaltado, foi humilhado, maltratado, espancado, e vem alguém da tribo de Levi, passa e vê aquele sujeito lá caído, sangrando, e ele fala, estou fora, muda de caminho para não atender. Aí vem um sacerdote, vê a situação,
também não é comigo, muda de passeio. E vem um samaritano, que é alguém que era preterido, porque era considerado herege. Ele passa, apeia do seu cavalo, atende aquele sujeito, cura suas feridas, passa vinho, cuida direitinho, leva na hospedaria e diz para ele, o hospedeiro, cuida desse homem, aqui tem 2 dinheiros, restitui-lhe o que ele precisar, na volta, o que ele gastar a mais eu restituo, mas cuida dele para mim. Dos 3, qual que tem os caracteres da perfeição? O samaritano, o herege, o considerado herege. Então, quando nós passamos numa praça, a nossa cidade querida e amada de Guaxupé, e que vemos a turminha da mesa redonda, se drogando, bebendo, cheio de companhia espiritual, do mesmo nível, do mesmo naipe, e nós passamos e vemos aquela cena, qual é o nosso comportamento no aspecto da caridade? Fazer uma oração, encaminhar aqueles espíritos sofredores que estão sugando as energias animalizadas daqueles espíritos em dificuldades, espíritos encarnados em dificuldades, e encaminhar aquelas entidades que estão ali vampirizando aqueles encarnados para uma casa como essa, para que esses espíritos sejam atendidos e diminuam a carga fluídica perniciosa daqueles encarnados, ou nós simplesmente os olhamos e fazemos que não é conosco? Ou então, ainda pior, ainda julgamos. Que beleza, 10 horas da manhã, essa cambada de vagabundo bebendo e se drogando. Qual é o nosso comportamento? Qual é a nossa característica moral diante desse acontecimento, diante desse fato? Seria, né? A oração, encaminhar aquelas entidades, mas nós estamos muito preocupados com o nosso dia a dia, com a nossa correria, com o nosso eu pessoal, com a nossa condição instintiva de preservação da vida e com as nossas sensações e emoções. E aí, a caridade do amor fica relevada a um segundo plano. Ali nós estamos perdendo a oportunidade de atuar como um bom samaritano. Não é muito custoso. Você está passando, dirigindo e vai fazendo a tua oração, encaminhando aquelas entidades. Pede para Deus, para Jesus, para os bons espíritos, trazer aquelas entidades para uma casa como essa para serem atendidos. Aqueles homens que estão lá encarnados vão parar de se drogar? Provavelmente não. Mas a carga fluídica que eles estão carregando vai diminuir. E nós fizemos a nossa parte. Nós trabalhamos no cultivo do amor, que é o que nós precisamos para os nossos dias, não é? Então essa caridade que tanto se fala, que é tão divulgada, que é tão propagada, ela muitas vezes é muito mal elaborada por nós próprios, porque nós não conseguimos entender que ela é o elo de ligação entre nós e a divindade. O cristianismo não foi criado por Jesus. O cristianismo foi criado pelos homens. Jesus nunca criou nenhuma religião. Jesus não tinha religião. Os essênios quiseram colocar Jesus no meio deles, mas Jesus lutou fora. Os escribas e fariseus, Jesus os combatia com muita veemência, porque eles eram prósperos em práticas exteriores. E Jesus não. Jesus, a única religião que Jesus pretensamente colocava entre nós era o amor. Mas não como símbolo religioso, mas como artigo de fé, como necessidade. Por isso que o Espiritismo nos traz uma proposta interessante de que a fé precisa ser raciocinada. A grande vantagem, nós temos que respeitar todas as escolas religiosas. Eu acredito que aqui todos respeitem. Todas as escolas religiosas são bem-vindas. Agora, o Espiritismo leva uma vantagem aí, porque o Espiritismo nos ensina a raciocinar a nossa fé e a nos esclarecer. Ela não promete nos salvar de absolutamente nada,
mas nos promete e nos mostra o esclarecimento. Se nós buscarmos o esclarecimento na interpretação do Evangelho de Jesus, da maneira como ele interpreta as suas parábolas, poxa vida, nós estamos trabalhando o auto-perdão e automaticamente o perdão ao semelhante. Se a gente conseguir perdoar verdadeiramente o semelhante, a gente vai estar no nível de caridade elevada, vai estar sabendo o que é o amor. Tem um palestrante de Curitiba, já veio em Guaxupé 2 vezes, há muito tempo que ele não vem, chama-se Plínio de Oliveira. Ele é um compositor, cantor, pianista, sujeito fantástico. Uma vez assistindo a palestra dele no Nova Era, aqui, em Guaxupé, há muito tempo atrás, ele falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim: perdoar não significa esquecer, mas significa aprender a conviver com as diferenças. Nós estamos encarnados dentro de uma célula familiar em que nós temos muitos problemas, sim ou não? Todos os nossos parentes são maravilhosos? Qual é a diferença entre parentela e família? Existe uma diferença nisso. A família, ela está unida pela afinidade, pelo respeito, pelo carinho, pelo amor, entre aspas ainda. Mas por essa pequena raiz de crescimento que se chama amor. A parentela são as pessoas que estão entre nós, dentro dessa luta, nesse cadinho de refazimento, para que nós possamos aprender a conviver com elas e amá-las e sermos amados por elas. Dá para ter certeza que aquele indivíduo que está nosso cunhado, na encarnação passada não foi um grande desafeto, e que nessa encarnação nos é extremamente antipático, mas essa antipatia justamente é para que nós possamos reparar os problemas das vidas pretéritas. Então, existe uma diferença muito grande nisso, entre parentela e família. Na distribuição da prece de hoje, eu achei uma coisa aqui bem interessante. Necessidade da encarnação. Tem uma pergunta que é assim: é um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? Todos vocês receberam, né? Aí, ó. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confiou. Olha só como é interessante isso. Estamos lá no mundo espiritual, todos nós desencarnamos, voltamos para o mundo espiritual, estamos lá no plano astral, numa colônia, já passamos pelo hospital, já passamos por uma série de dificuldades, estamos lá numa colônia, nos preparando para reencarnar. Ali o ambiente é saudável, salutar, boas vibrações, todos nós em espírito, em estado espiritual, todos nós recebendo boas instruções o dia todo, o tempo todo, de espíritos no nível de Clarencio e muito mais. Então estamos ali nos preparando para a nova oportunidade reencarnatória. Mas nós sabemos que precisamos reencarnar. Por que que nós precisamos reencarnar? Se ali está tão bom, se está tão gostoso, se está tão plausível viver naquele ambiente astral, onde não temos a matéria, com limitações, e precisamos reencarnar. Porque nós voltamos para lá com um monte de continha para acertar, que não foram acertadas, porque nós falhamos nos nossos propósitos. Então estamos ali nos recuperando para que possamos voltar e dar continuidade ao nosso processo evolutivo, porque Deus nos criou apenas para uma finalidade: evoluir. E os caracteres da perfeição passam por esse conceito de evolução. Então é preciso reencarnar. E aí Deus, a espiritualidade, ela não vai nos impor nada.
Você vai voltar músico, tocar um violão bonito, fazer umas canções lindas, agradar as pessoas, você vai ser um médico. Não, Deus não vai te impor isso. Ele vai dizer para nós, a espiritualidade vai dizer para nós, escreve o teu projeto reencarnatório. E submete esse projeto à nossa apreciação. E nós vamos escrever o nosso projeto reencarnatório. O que eu quero, o que eu preciso passar dentro da minha próxima encarnação para resgatar os meus débitos pretéritos. Com quem eu vou me relacionar, quem vai ser meu pai, quem vai ser minha mãe. Isso, nada disso é feito de forma aleatória. Tudo isso é feito dentro de um campo de negociação extremamente complexo. Com quem eu vou me casar, quem vai ser minha sogra. Então, tudo isso nós precisamos fazer por escolha nossa. Não é imposição divina. O mínimo que acontece, o máximo que acontece, desculpe, é você pegar o projeto depois de pronto, chegar para a espiritualidade e falar, está aqui meu projeto. A espiritualidade olha, fala, nossa, você está assumindo muitos compromissos aqui. Ela não vai julgar, dizer para nós assim, nossa, você tem realmente muitos defeitos e precisa passar por isso. Ela, conhecendo, a espiritualidade nos conhecendo intimamente, vai dizer para nós, vamos fazer diferente? Porque o projeto está ótimo. Mas vamos diminuir aqui umas 3 provas. Fica só com essas aqui, porque você vai viver na próxima encarnação, vai receber fluido para viver 90 anos. Então, em 90 anos dá para você realizar isso aqui, ó. Mais que isso aqui você pode se perder, até porque você sabe, né? Você vai reencarnar, vai ter o véu do esquecimento, não vai lembrar de nada que você está escrevendo aqui, que está prometendo. E aí você pode se complicar dentro desse contexto. E o importante é que você tenha caracteres para a perfeição, para que você possa ser feliz. Como diz o capítulo 17, sede perfeitos. Praticar caridade, o amor ao próximo. Então, se você resgatar nessa próxima encarnação essas pendências morais que você tem, na outra, lá na frente, você já resgata mais um pouco, até você chegar ao 5º mundo. Nós estamos no 2º mundo da escala evolutiva, certo ou errado? Nós fizemos o mundo primitivo. O que nós fazíamos lá? Comia, bebia e procriava. Mais nada. Não tinha senso de justiça, nada. Aí nós fomos evoluindo e chegamos ao mundo de prova e expiação. O mundo de prova e expiação, que a Terra é um planeta onde o mal ainda prevalece. Quando nós abrimos o Evangelho no capítulo 5, segundo o Espiritismo, cujo título é Bem-aventurados os aflitos, nós vamos ler um trecho lá que diz assim, causas atuais das nossas aflições e causas anteriores das nossas aflições. Nós percebemos ali que as aflições que estamos passando dentro dessa encarnação realmente não foram impostas. Fomos nós que escolhemos, ou dentro dessa própria encarnação, ou nas encarnações pretéritas. Mas nós queremos galgar a evolução, nós queremos ser perfeitos, nós queremos ser um homem de bem, como diz esse capítulo aqui. Nós queremos ser virtuosos. Mas o véu do esquecimento nos leva a um contexto de que na próxima encarnação eu resolvo isso. Está muito pesado, está muito difícil. Reencarnei numa família consanguínea que é só problema. O que é isso? Essa família foi eu que escolhi. Fomos nós que escolhemos. Não foi imposta. É necessário estarmos dentro dessa célula familiar justamente para repararmos os nossos erros. A pessoa, a gente ter como irmão consanguíneo dentro da nossa parentela um cara que nos assassinou numa vida passada, se nós não tivéssemos o véu do esquecimento, como é que seria a nossa relação com esse espírito? Não haveria relação. Então nós estamos reencarnados dentro desse contexto exatamente para isso, para essa reparação. Então os caracteres da perfeição passam muito necessariamente por isso. E aí ele diz assim, uma vez que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, essa máxima, sede perfeito, como o vosso Pai Celestial é perfeito, tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de se atingir a perfeição absoluta. Se fosse dado à criatura ser tão perfeita quanto o Criador, ela se tornaria igual, o que é inadmissível. Então nós estamos encarnados num plano de prova e expiação em que nós estamos trabalhando
para conseguirmos méritos para o mundo regenerado. No mundo regenerado, nós seremos perfeitos igual ao Pai? Não. Nos mundos felizes, nós seremos perfeitos igual ao Pai? Também não. Nos mundos angelicais, que é o quinto mundo, onde não precisaremos mais reencarnar, onde não teremos mais perispírito, onde seremos apenas a energia chamada espírito, onde nos comunicaremos pelo pensamento, seremos perfeitos como o Pai? Ainda não, em tempo algum. O Pai é sublime. Mas olha só como nós estamos numa situação, numa tarefa complicada, dura, difícil, porque estamos no segundo mundo da escala evolutiva. E ainda estamos com essa dificuldade de praticar o amor na sua essência. E ainda quando nós praticamos a caridade, por menor que seja, nós temos uma tendência muito perniciosa de negociar com o Criador, de negociar com Deus. Não, mas eu ajudo ali, ó, eu ajudo lá, eu contribuo acolá. Hospital do Câncer lá, eu todo mês eu mando lá um dinheirinho, uma casa não sei do que, eu ajudo. Nós temos essa tendência de alegar, de prestar conta com a nossa própria consciência das nossas ações, que são pequeninas, mas nós achamos que são absurdamente grandes. Como se nós estivéssemos dizendo para Deus, ó, estou marcando meu território aqui, não sou urso não, mas marquei o território aqui, com as minhas doações, com a minha caridade. Que isso é ótimo, isso é bom, é valioso, mas é muito pequeno diante da caridade maior que é o amor na sua expressão total e absoluta. Então, quando nós falamos de caracteres da perfeição, nós vamos nos lembrar de alguém, por exemplo, como São João Maria Vianney, o Curadas. Alguém aqui conhece a história do Curadas? Curadas foi padre, nasceu na França, uma família simples, humilde, e quando houve a Revolução Francesa, mataram quase todos os padres. Houve uma exterminação dos padres. Sobraram poucos padres. E São João Maria Vianney, ele tinha uma obsessão por ser padre, muito grande. E ele queria ser um padre confessor. Mas ele já tinha 16 anos de idade e era analfabeto. Mas ele vivia atrás dos padres, tentando um lugar para estudar, para padre e tal. E aí um padre responsável por essa área resolveu dar a ele uma oportunidade. E ele foi alfabetizado aos 16 anos. E fez lá um celibato de juramento e tal e coisa, e fez o seu curso de padre, com um latim muito ruim, despreparado, e ele queria, de qualquer maneira, ser padre e confessor. E aí o padre responsável falou, pera um pouquinho, eu vou te mandar para um lugar que tem ali, uma cidade do interior, chama Das. Por isso que ele era chamado Curadas. E essa cidade, a prostituição, a promiscuidade era o que comandava ali. Porque com a exterminação dos padres, a cidade ficou abandonada, ficou sem sacerdote. E ali era só bagunça, bebedeira, prostituição, tudo que você imaginava que não prestava, estava ali. E fizeram ele para lá. E ele está lá, e ele também era exorcista, tinha mais essa característica. E ele está lá, então ele chegava às 5 horas da manhã na igreja, ia para o confessionário, levava um pedaço de pão e uma água, e passava o dia inteiro ali confessando as pessoas. Até 10, 11 horas da noite, meia-noite, sem comer, só com aquele pedacinho de pão e aquela água, o dia inteiro, naquela missão quase que impossível para um ser humano. Mas com determinação, com amor, era um homem santo. E mesmo tendo pouca instrução, ele levava o seu ministério com muita seriedade e muito amor. E Das começou a ser uma cidadezinha conhecida pelo que acontecia ali, porque as pessoas foram se modificando a partir do comportamento de São João Maria. Começou a se modificar e começaram a vir pessoas de outras cidades fazer caravana para conhecer Das, para conhecer o que acontecia, as modificações que houve ali, que passou a ser uma cidade modelo. Até tem uma história engraçada que conta do Curadas, que como ele tirava espírito, né, por esse processo, um dia ele foi chamado para fazer
esse trabalho de exorcizar alguém, e lá eu tinha um espírito muito sofredor, muito duro, muito bravo, muito nervoso, e ele começou a exorcizar o espírito falou para ele, ó, eu vou embora, porque eu sei que você é santo, mas que o teu latim é ruim pra caramba, viu? Então, as dificuldades que Curadas passou na sua vida nos leva à reflexão de que nós, encarnados nesse plano de prova e expiação, com toda essa tecnologia, com todas essas casas espíritas à nossa disposição, com todas essas bibliotecas, com toda essa internet para nos trazer o que é bom, o que é ruim a gente não deve usar, nos dá grandes possibilidades de buscar os caracteres da perfeição dentro dessa encarnação. E como diz o Evangelho, a caridade é a essência dessa perfeição. A caridade. Mas não essa caridade que eu citei lá atrás, essa caridade material. Mas a caridade moral, a caridade da busca do amor e do respeito. Porque nós temos que ser, como diz o Evangelho, um homem de bem. O que pede o Evangelho para que sejamos homens de bem? O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade, de novo, em sua maior pureza. Se interroga a sua consciência sobre seus próprios atos. Pergunta a si mesmo se não violou essa lei. Se não fez o mal, se fez todo o bem que podia. Se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil. Se ninguém tem o que reclamar dele. Enfim, se fez a outrem tudo o que quereria que se fizesse para com ele. Nós estamos dentro dessas características, meus irmãos? Todos nós? Sim ou não? Se perguntarem para nós, você é um homem de bem ou mal? Você é mal? Não, eu sou um homem de bem. Então nós temos o título de homem de bem, porque não damos trabalho para a sociedade. Não estamos matando, roubando, assaltando. Mas isso não é o legado. O legado é esse aqui. Se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente a ocasião de ser útil. Quantas vezes pela nossa pressa, pela nossa correria do dia a dia, nós deixamos de praticar um ato pequeno de caridade a uma pessoa, a um animal, de ser útil. Agora não dá, senão, nossa senhora, eu vou perder a hora. Agora não vai ter jeito. Aquela velhinha ali atravessando a rua, mas os carros vão parar, estão vendo que ela é de idade, né? Com aquela bengalinha, vai todo mundo parar. Mas muitas vezes nos falta discernimento de ir lá, pegar no bracinho dela e atravessar, porque ela pode levar um tropicão e cair. Ou não é assim? Então, o homem de bem tem que ter essas características. Pratica a lei de amor e justiça e de caridade. Senão nós ficamos presos, como dizia Pestalozzi, ao mundo primitivo, onde nós só sabíamos comer, beber e procriar. Amém, Jesus? Então é isso, meus amados, que nós precisamos para cultuar essa condição de homem de bem. Sabe? Não é tão fácil, mas também não é tão difícil, é uma questão de exercício. Nós temos que exercitar essa capacidade, essa característica. Se nós prestarmos atenção nos ensinamentos do Evangelho, aqui no Evangelho tem uma parábola de Jesus que fala do filho pródigo. O que a gente entende por aquilo? 2 irmãos, um pediu ao pai que desse a sua herança, e ele foi para o mundo, gastou o seu dinheiro na promiscuidade, e passou a viver no meio dos porcos, comendo o que os porcos comiam. Um dia ele parou, pensou e falou, meu pai é um homem rico, tem tantos empregados, e eu aqui vivendo nessa situação. Eu vou voltar, não como condição de, não como filho mais, mas como seu empregado. Vou pedir emprego para ele, pelo menos eu vou ter dignidade. E ele vem, e quando seu pai o vê chegando, manda matar o boi mais cevado que tiver, e faz uma grande festa para recebê-lo. Qual é a reação do filho mais velho? Daquele que cuidava do patrimônio do pai, que trabalhava diurnamente, que era esforçado, ficou revoltado com o pai. Para mim, você não dá nem um cabritinho para fazer uma festa com meus amigos. Para esse vagabundo que saiu para o mundo, gastou todo o seu dinheiro, volta, você mata o melhor boi. Qual a interpretação que nós podemos tirar disso? Que o caractere da perfeição que estava ou está dentro daquela parábola
incutido na mente daquele pai, que sabe que cada espírito tem a sua individualidade, que cada espírito vai responder pelos seus atos. E o filho mais velho se revolta e se perde nesse processo. Porque todo indivíduo revoltado, ele contrai máculas as mais complicadas para o seu perispírito. E ao desencarnar, certamente se transformarão na próxima encarnação numa doença, muitas vezes, fatal. Porque nós somos espírito, que é uma energia que não tem forma definida. Essa energia retira do universo, do fluido cósmico universal, o perispírito, que é uma cópia fiel do perispírito. E é esse perispírito, esse espírito na forma perispiritual, que alimenta o nosso corpo somático, o nosso corpo físico, que nos dá vida. Só que quando nós cometemos uma falha moral, nós maculamos esse perispírito. E quando nós desencarnamos, que chegamos no mundo espiritual, que vamos ao hospital espiritual, nós precisamos limpar essas máculas perispirituais. Vocês lembram do filme do Luiz Sérgio, do André Luiz, Nosso Lar? Quando ele está no hospital, que tratamento que ele recebe? Alguém chega e impõe as mãos nesse chakra aqui, nesse chakra estomacal aqui, e faz o quê? Aplica um tratamento fluídico, à base de energia, para recuperar aquele órgão que estava danificado. Então, o nosso perispírito, ele se danifica de acordo com as nossas atitudes aqui no planeta Terra. Quando nós falamos mal de alguém, quando nós julgamos alguém, aquele alguém muitas vezes não vai sofrer nada, porque aquele alguém está preparado ou está bem moralmente, aquela vibração não vai chegar até ele. Ele não vai estar receptivo àquilo. Mas aquela vibração volta para nós e macula quem? O nosso próprio perispírito. E aí nós chegamos no mundo espiritual arrebentadinhos. Por que muitas vezes nós conversamos com espíritos que já desencarnaram há algum tempo e eles entendem o seguinte: eu não morri. Ele sabe que desencarnou, que não tem mais o corpo físico. Quando você questiona, ele fala: não, eu sei que eu não tenho mais o corpo, mas eu não morri. É claro que você não morreu. O espírito é imortal. Mas ele ainda está vivendo as reminiscências da carne, porque ele não conseguiu se desvencilhar das suas dificuldades morais. E o seu perispírito está em frangalhos, totalmente imaculado. Aí a gente, com muito custo, o dialogador encaminha aquele espírito a um hospital espiritual. Chegando lá, ele tem o livre-arbítrio. Não quer ficar e volta tudo para cá outra vez e começa todo o seu sofrimento. Então, é muito importante que nós compreendamos os caracteres da perfeição na nossa vida. É óbvio que num plano de prova e expiação nós não vamos ser perfeitos. Talvez não cheguemos nem à condição de São João Maria Vianney, o cura d'Ars, São Vicente de Paulo. Mas nós temos que evoluir, nós temos que crescer, nós temos que nos preparar. O que nós vemos hoje na sociedade? A internet é uma ferramenta muito importante, mas eu percebo que na maioria das vezes ela é muito mal usada. A gente usa a internet muitas vezes para aquelas coisas que não acrescentam absolutamente nada na nossa vida. Hoje eu estava tomando banho para vir para cá e estava com o celular ouvindo uma palestra no banheiro. Não tem muito tempo, né? Então você aproveita os tempos que tem para ouvir. Uma palestra do Haroldo Dutra. E ele falando dos ministros espirituais que o Cristo tem e a tarefa que cada um desses ministros tem agindo no plano Terra, em todos os setores. Em todos os setores. Nós possamos imaginar. De tecnologia, de meio ambiente, nós estamos muito preocupados, o mundo está muito preocupado, né? Das águas. Então, são ministérios importantes. Mas muitas vezes nós ficamos preocupados com as questões políticas, direita e esquerda, que não levam absolutamente nada e que só traz impunidade a pessoas que praticam o mal contra a própria sociedade em que habitam. Então nós precisamos entender que os caracteres da perfeição passam necessariamente, como diz Mateus, por amar os nossos inimigos.
Mas para amar os nossos inimigos, é preciso que nós nos perdoemos a nós próprios, para que possamos perdoar o outro a partir do amor. E muitas vezes nós temos dificuldade de nos perdoar. Porque muitos de nós, encarnados nesse plano, acham que perdoar é fraqueza. Eu fui ofendido na minha honra, fui ofendido na minha moral, eu não vou perdoar. Posso até não me vingar, tá? Mas eu não vou perdoar. Então tudo bem, você fica para lá e eu para cá. Quer dizer, você está criando uma barreira moral entre você e aquela situação, e às vezes não é entre você e aquele indivíduo, não. É entre você e você mesmo. Porque você não consegue quebrar essa barreira, superar isso. E aí você não consegue se auto-perdoar. Se você não consegue se auto-perdoar, você não consegue se auto-amar. Você não consegue se auto-amar, você não consegue amar o outro. Jesus chegou aqui com a sua inteligência máxima e pegou os 10 mandamentos de Moisés e os transformou em 2. Quais foram? Amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o vosso coração, de todo o vosso devotamento, de todo o vosso espírito. E amar ao próximo como a si mesmo. Aí nós amamos a Deus pra caramba, até que acontece o primeiro problema na nossa vida, a primeira catástrofe. Até que muitas vezes Deus chama para trás um dos seus filhos que estava filho nosso, que não era nosso, mas estava filho nosso. Nós estávamos tomando conta dele, cuidando dele para Deus. Deus chama ele para trás, porque tem uma tarefa maior para ele daqui para frente. E nós não entendemos isso, e blasfemamos contra Deus, e reclamamos. Por que o meu filho? Por que não o filho daquele, daquela? O meu, que estava fazendo universidade, que tinha um futuro lindo, meu Deus. E aquele marginal ali, ficou. Então, o Evangelho nos fala, se fosse um homem de bem, teria morrido. Por que o Evangelho fala isso para nós? Porque os homens de bem vêm aqui, cumprem a sua tarefa e voltam. E os homens maus têm que ficar aqui pastando, nesse plano de prova e expiação. Mas nós não entendemos isso ainda, porque esses caracteres da perfeição ainda estão muito longe de nós. Amém, Jesus? Então, meus amados, é assim. Não é tão fácil, mas também não é só dificuldade. Em 2017, eu escrevi um texto. Eu passei por papel, eu não sou médium psicográfico, é bom que isso fique claro. Eu, na minha mediunidade, malemar, é de dialogador, médio dialogador. Quando eu trabalhava em trabalho mediúnico, era médio dialogador. Hoje eu só estudo, eu não trabalho mais em trabalho mediúnico, apenas faço um trabalho na comunidade Chico Xavier de passe magnético. Eu sempre gostei de trabalhar dialogando com espíritos suicidas ou dependentes químicos, que são dois naipes de espírito que precisam muito de ajuda. E como atualmente, devido às próprias contingências e tempo, eu não estou fazendo esse trabalho. Mas lá atrás, eu gostava muito de escrever, e eu escrevia, e sempre achava que eu estava sendo intuído a escrever. Porque eu acabava de escrever, eu ia ler, e parece que eu não lembrava daquilo que eu tinha escrito, parece que eu tinha sido mesmo induzido. Aí uma vez eu estava lendo esse capítulo, em 2017, eu estava lendo esse capítulo 17, Ser Perfeito, e estava justamente nos caracteres da perfeição, tentando entender tudo isso, tentando compreender a caridade na sua essência mais humana e mais misericordiosa. E eu escrevi passei esse papel para o papel esse texto aqui, mas eu acho que eu fui intuído a isso. E o texto me foi ditado por um espírito, certamente, lá de cima do Nordeste, porque eu sou do Ceará, e ele fala aqui só em cearenseis, tá? Então diz assim, ó: eita cabra sem ardência, esse tal de bicho-homem. Na sociedade se acha o tal, se impõe pelo palavreado, muitas vezes floreado, até parece pavão encantado, mas que no fundo não passa de túmulo caiado. Minha gente, estão falando numa tal transição planetária, tá vendo? Pois bem, ela está no terreiro do homem. O terreiro é sagrado porque depois dele vem a casa.
A casa do homem é seu espírito, e uma casa desarrumada é uma esculhambação, não sabe? Não tem padincis que dê jeito. É preciso se avexar, buscar na carreira os caracteres da perfeição. Senão o cavalo arriado da evolução vai passar. E quem não montar, volta para a fila, para outra oportunidade reencarnatória esperar. Como dizia Chico Xavier, nessa vida tudo passa, até mesmo o cavalo arriado da evolução. Danou-se. Muito obrigado a todos. Obrigado, tá? Obrigado.